Mercado reduz estimativa para a inflação pela 8ª semana consecutiva. Pix bate recorde de transações por 2 dias seguidos. E você vai ver também. Lula deve discutir com Rodrigo Pacheco quem será o relator para a reforma tributária no Senado. Internações por infarto aumentam mais de 150% no Brasil em 14 anos. Chefe do grupo Wagner teria se encontrado com Vladimir Putin poucos dias após o motim contra Moscou. E ainda, rival do Twitter, Threads, registra 100 milhões de usuários em 5 dias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. E nós estamos ao vivo. Agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, e uma ótima semana para você. Para nós, não é? Uma ótima semana para nós. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. O Boletim Focus do Banco Central voltou a revisar para baixo a inflação oficial, que é medida pelo IPCA para este ano. Já o PIB e a taxa de juros ficaram estáveis desta vez. Pela 8ª semana seguida, o mercado financeiro reduziu as projeções para o principal indicador de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em meio à redução dos preços dos combustíveis e à safra recorde de alimentos, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central, no Boletim Focus, voltaram a revisar para baixo a expectativa para a inflação para esse ano. A estimativa atual é de um IPCA de 4,95%. Na semana anterior, a projeção estava em 4,98%. Há um mês, a projeção era de alta de 5,42% para este ano. Já a previsão da inflação para 2024 segue em 3,92% nesta semana. A estimativa para o PIB permaneceu estável, de acordo com os dados divulgados pelo relatório Focus do Banco Central. Foi mantida em 2,19% após 8 semanas seguidas de melhora. Já a projeção para o crescimento econômico de 2024 ficou nos mesmos 1,28% da semana passada. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, se manteve em 12% para este ano. Já a estimativa para 2024 continuou em 9,5%. Nesta terça-feira, o IBGE informa o IPCA oficial de junho, que pode mostrar a primeira deflação em 10 meses. E como a gente acabou de ver, o Boletim Focus do Banco Central reduziu pela 8ª semana seguida a inflação, ou seja, são 2 meses de queda. Mas esse índice não é oficial, é uma projeção feita por economistas, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Mas, de qualquer forma, esses números representam a opinião de especialistas, né, Dani, que atuam no mercado financeiro. Por isso, tem peso e deve aumentar ainda mais a pressão sobre o Banco Central para diminuir a taxa Selic na próxima reunião do Copom. E nós vamos falar mais sobre esse assunto na nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o Boletim Focus, nós vamos conversar agora com Luciano Bravo, que é especialista em crédito internacional. Boa tarde, Luciano. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E se o Banco Central não reduzir a taxa Selic na próxima reunião do Copom, a instituição corre o risco de se tornar aí a grande vilã da economia, já que, assim como o Boletim Focus, que a gente acabou de ver, a maioria dos especialistas tem projetado essa queda. A Febraban, por exemplo, divulgou uma pesquisa de economia bancária com expectativa de queda de 0,25 percentual da taxa de juros. Então, a pressão aumentou? Na verdade, o governo está tomando uma série de ações, Kleber, para que o Banco Central se sinta motivado à redução da taxa Selic. Porém, o Banco Central ele não toma só como base o mercado interno, ele toma também como base o mercado externo. E nos Estados Unidos e Europa, estamos com juros altíssimos, né, fora do que aconteceu nas últimas 2 décadas. E o Brasil ele não pode tomar uma ação somente com projeções, e sim com efeitos concretos. E como disse o próprio presidente do Banco Central,
essa queda ela será parcimoniosa e provavelmente começará em agosto. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Não vejo isso como inevitável, apesar dos sinais positivos do governo e até mesmo do mercado. E, Luciano, o Boletim Focus aponta 2 principais motivos para defender a redução. A queda nos preços dos combustíveis é um deles. A nova política da Petrobras tem surtido efeito e essa redução é pontual ou ela deve ser duradoura? Se ela vai ser duradoura ou não, Dani, isso daí a própria Petrobras vai avaliar no médio e longo prazo. Porém, nós sabemos que a política de preço da Petrobras, por mais que eles queiram desvincular do mercado internacional e do dólar, nós ainda somos refém do refino. Não temos capacidade de refino no Brasil. O governo ele alega que irá fazer fortes investimentos nesse setor, porém a realidade atual é que não existe. Então o Brasil ainda continuará sofrendo fortemente com os custos do dólar. E sim, a Petrobras poderá amenizar num polo ou outro, Dani, mas isso não trará uma redução imediata e nem no médio prazo do preço efetivo do combustível nas bombas. E nós estamos ao vivo, agora são 13h09 pelo horário de Brasília. E, Luciano, outro fator apontado pelo Boletim Focus para defender a redução da inflação é a safra recorde de alimentos. O que eu quero saber é se o consumidor já consegue sentir essa redução no dia a dia, por exemplo, quando ele vai ao supermercado, e quais os alimentos estão aí mais baratos. Kleber, assim, no dia a dia eu não acredito que ninguém que nos ouve e assiste nesse momento percebeu essa queda. O Brasil, todos nós sabemos que ele alimenta em torno de 1 bilhão de pessoas com a produção de alimento que temos atualmente. Mas se você analisar os últimos 12 meses ou os últimos 10 anos, que foram sempre de safras cada vez maiores, você não percebeu uma redução no alimento por sermos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, porque o gargalo não é só na produção, é no beneficiamento e na logística, que ainda sofrem forte restrição por falta dessa estrutura no Brasil. Então eu não vejo, sinceramente, uma redução imediata mesmo com a safra recorde de alimentos. Não vejo e não sei lhe dizer ainda que produtos irão se beneficiar disso, porque essa safra ainda irá se consolidar ao longo dos meses seguintes. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com um especialista em crédito internacional, o Luciano Bravo. Muito obrigado pela sua participação, Luciano. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Kleber. Um bom dia a todos. Para você também. Para você também. E o número de operações por Pix cresceu mais uma vez e bateu recorde por 2 dias seguidos. Segundo o Banco Central, foram feitas mais de 264 milhões de transações entre quinta e sexta-feira, período conhecido como quinto dia útil. O Banco Central informou que na semana passada, o número diário de transações Pix bateu recorde por 2 dias seguidos. Na quinta-feira, foram registradas 129 milhões e 400 mil transações pelo Pix. E no dia seguinte, sexta-feira, foram mais de 134 milhões e 800 mil operações financeiras. O sistema de pagamentos instantâneos foi implementado com o objetivo de aumentar a digitalização das transações financeiras. Lançado em novembro de 2020, o Pix se fortalece a cada dia como meio de pagamento mais usado pela população brasileira. Segundo dados do Banco Central, em junho foram feitas 2 bilhões e 860 milhões de transações por Pix. Este é o maior número da série histórica. Atualmente, mais de 405 milhões de contas estão cadastradas. Em 2022, o Pix foi a principal forma de pagamento usada pelos brasileiros, atingindo 29% de todas as transações registradas. Em 2021, foi de 16%. Em 2024, o Banco Central promete implementar uma nova modalidade de Pix automático para viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática. E vamos falar de política agora. O presidente Lula deve começar a discutir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a escolha de um relator para o projeto da reforma tributária. E a intenção é que a proposta seja avaliada o quanto antes. A escolha do nome de um relator para a reforma tributária no Senado
é um assunto para começar a ser abordado nesta segunda-feira entre os líderes do Executivo e do Legislativo. A expectativa no Palácio do Planalto é de que o escolhido inicie imediatamente a análise da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. A intenção do Senado Federal é votar a reforma tributária em plenário até o final de setembro. Se as expectativas de mudança no texto forem confirmadas, o documento vai precisar retornar para a Câmara dos Deputados. Os senadores Eduardo Braga e Otto Alencar estariam entre os favoritos do Palácio do Planalto. Já as lideranças partidárias defendem o nome do senador Davi Alcolumbre. Mas a avaliação de assessores do governo é que ele já esteve sob os holofotes como relator de outras medidas governistas e que, por isso, seria a hora de dar espaço para outros senadores. O texto da reforma tributária já tem levado líderes partidários do Senado Federal a discutirem a possibilidade de alterações na proposta. Uma delas é a tentativa de retomar incentivos fiscais para montadoras do Norte e Nordeste do país. Outra mudança discutida é a ampliação do número de setores beneficiados com a alíquota reduzida. Com os picos de inverno, as internações por infarto mais que dobraram em 14 anos aqui no Brasil. Isso porque o frio aumenta as chances de ataque cardíaco e os homens são a maioria das vítimas. Entre 2008 e 2022, dados do Instituto Nacional de Cardiologia mostraram que as internações causadas por infarto subiram cerca de 150%. Os picos desses ataques cardíacos aconteceram durante o inverno, apresentando queda em períodos mais quentes. Isso porque as temperaturas mais frias aumentam os riscos das complicações. A média mensal das hospitalizações por infarto em homens era cerca de 5.282 no início da série e subiu para 13.645. Entre as mulheres, o número era 1.930 e foi para 4.973. Os dados consideram somente informações do Sistema Único de Saúde disponibilizados no Sistema de Internação Hospitalar e não compreende as internações na rede privada. No caso do ataque cardíaco, existem vários fatores que explicam o aumento nos últimos anos, e a temperatura é um desses aspectos. Nos períodos frios, é mais comum acontecer uma contração dos vasos sanguíneos, ou seja, a diminuição dos vasos onde o sangue corre, o que aumenta a chance do ataque do coração. No inverno, também crescem as doenças respiratórias, outro fator que pode ter associação com o infarto. O levantamento mostrou que os números variam de ano a ano, mas em 2022, a diferença nas hospitalizações entre os meses frios e quentes foi 27,4% para os homens e 27,8% para as mulheres. O envelhecimento da população é outro fator. O Brasil, assim como outros países, observa um maior número de pessoas mais velhas devido à alta na expectativa de vida. Hábitos de vida não saudáveis, como o sedentarismo, o excesso de peso e complicações como diabetes e pressão alta, ainda entram na conta das explicações para a causa do problema. E veja a seguir, chefe do Grupo Wagner teria se encontrado com Vladimir Putin poucos dias depois do motim contra Moscou. E ainda, rival do Twitter, o Threads registra 100 milhões de usuários em 5 dias. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E olha só, o Kremlin anunciou nesta segunda-feira que o presidente Vladimir Putin se reuniu com o líder do Grupo Wagner. O encontro aconteceu 5 dias depois do motim frustrado da milícia. A reunião teve quase 3 horas e contou com a presença de 35 pessoas, entre elas os comandantes e diretores do Grupo Wagner. Putin fez uma avaliação das atividades da milícia e do motim de 24 de junho, quando Prigozhin anunciou que pretendia derrubar a cúpula militar russa. O presidente russo ouviu explicações dos comandantes e propôs alternativas para o futuro, de acordo com o porta-voz.
O comandante do Estado-Maior russo e chefe das operações militares na Ucrânia, Valery Gerasimov, um dos grandes alvos dos paramilitares, fez a primeira aparição pública desde o motim frustrado nesta segunda. Gerasimov e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, foram os alvos diretos da revolta relâmpago liderada por Prigozhin. Desde o motim, circulam boatos sobre mudanças no comando militar, em particular sobre o general Sergei Surovikin, antigo aliado do Grupo Wagner. E uma nova polêmica surge na guerra da Ucrânia. O uso das bombas de fragmentação, também conhecidas como cluster. Na sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram que vão fornecer esse tipo de armamento para o exército ucraniano. O problema é que a munição é proibida em mais de 100 países pelo poder de destruição e mortes, não é, Kleber? Lamentável, né, Dani? E olha só, vários líderes europeus, inclusive, se manifestaram contrários ao uso dessas bombas. E o caso virou um conflito ético, já que os defensores argumentam legítima defesa. Nós fomos ouvir um especialista sobre o assunto, um brasileiro que está na Polônia, muito próximo ao conflito, o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Vamos ver o que ele tem a dizer, Dani? Vamos. Falando diretamente da zona de conflito, próximo da fronteira com a Ucrânia, na Polônia, temos aqui uma visão estarrecedora do conflito. Continua o fluxo de ucranianos em direção aos países vizinhos como refugiados. E a mais recente notícia relacionada com a utilização, com a entrega pelo Ocidente de alguns tipos novos de armamentos, serve de apoio, serve de alento para este momento em específico, já que o que os ucranianos buscam é ter um poder de resistência, de resiliência, de apoio para o enfrentamento, neste momento, o enfrentamento dos russos. O risco que existe com esse novo tipo de armamento de fragmentação é de que a utilização de equipamento, de armamento que é condenado por muitos estados, inclusive previsto em tratados internacionais, pode complicar a situação da Ucrânia, já que podem ser configurados crimes de guerra. Aspectos esses que não interessam nem um pouco para a Ucrânia neste momento. E a semana começa com uma grande expectativa pela reunião de cúpula da OTAN, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de julho. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em Londres antes de seguir para essa reunião que vai acontecer na Lituânia. A viagem foi marcada por um encontro com o primeiro-ministro Rishi Sunak e com o rei Charles III. Vamos conferir. O americano fez uma escala diplomática no Reino Unido antes de seguir para a Lituânia, onde acontece a reunião da OTAN. Biden reafirmou a sólida relação entre Estados Unidos e Reino Unido ao se encontrar pela primeira vez com Charles desde que o monarca foi coroado em maio. Os dois chefes de Estado participaram de uma cerimônia de revista da Guarda de Honra Real. A agenda previa uma reunião de 1h30 com o rei sobre questões ambientais e climáticas, incluídas as conclusões de um fórum sobre o financiamento de projetos em países em desenvolvimento. Mais cedo, Biden esteve em Downing Street, onde se encontrou com o primeiro-ministro Rishi Sunak. O governo britânico destacou que a visita de Biden reflete a sólida relação entre os países. E um homem de 25 anos é suspeito de atacar uma escola de educação infantil na província chinesa de Guangdong nesta segunda-feira. 6 pessoas morreram, sendo 3 crianças. De acordo com a polícia chinesa, o episódio de violência ocorreu em um jardim de infância na cidade de Lianjiang, na província de Guangdong, às 7h40 do horário local. Entre as vítimas estão um professor, 3 estudantes da escola infantil e 2 pais, segundo um porta-voz do governo local. O suspeito, um homem de 25 anos, foi detido após o incidente. As últimas notícias provocaram uma onda de revolta em uma plataforma de mídia social, onde alguns usuários chegaram a pedir que o suspeito enfrentasse a pena de morte. Embora crimes violentos sejam raros na China, devido às leis rígidas sobre armas e segurança, incidentes de esfaqueamento em pré-escolas nos últimos anos levantaram preocupações sobre a segurança local.
Em agosto do ano passado, 3 pessoas foram mortas e 6 ficaram feridas em um ataque com faca em uma escola infantil na província de Jiangxi, no sul. E em 2021, um homem matou 2 crianças e feriu 16 em outra escola infantil na região de Guangxi. Os ataques contra crianças também chamam a atenção para a saúde mental, que muitas vezes passa despercebida devido ao estigma cultural associado a doenças mentais. Especialistas em saúde mental apontam a pandemia de Covid-19 como um fator importante por trás do aumento dos problemas de saúde mental. Que nós estamos na era das redes sociais é um fato. Nessas plataformas se faz de tudo, negócios, amizades e até casamentos. Por isso, quem não está nesse mundo virtual parece estar fora do mundo real, não é? É mesmo, né? E olha só, a prova disso é a nova rede social Threads. Ela foi criada pela empresa Meta para rivalizar com o Twitter. E olha só, em menos de 5 dias já superou 100 milhões de usuários. A plataforma foi criada para rivalizar com o Twitter pela Meta, a dona do Facebook e Instagram. Este é o lançamento de maior sucesso na história dos aplicativos de tecnologia, superando o app ChatGPT, o chatbox de inteligência artificial, que alcançou 100 milhões de usuários em 2 meses. Já o TikTok registrou a marca em 9 meses. O Instagram, lançado em 2010, precisou de 2 anos e meio para chegar a este número. O Threads está disponível nas lojas de aplicativos da Apple e do sistema operacional Android em mais de 100 países desde quarta-feira da semana passada, mas não foi lançado na União Europeia, onde o grupo Meta mantém divergências com as autoridades sobre o direito à proteção de dados. De acordo com os cálculos de analistas, o Twitter tem quase 200 milhões de usuários, mas a rede social enfrenta problemas, principalmente depois que foi comprada pelo bilionário Elon Musk no ano passado. E você, Dani, está no Threads? Eu ainda não entrei no Threads, não. Você já? Eu já. Não entrou no Threads, mas está bombando no Instagram, né? Pode acompanhar ela por lá. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.